Vamos deixar Ele fazer o que Ele quer plenamente na nossa vida. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, a partir do verso de número 11. Todos acharam? Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que Ele tinha dito. Agora Ele estava perto de Jerusalém. E por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava, e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro para saber quanto havia conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é bom empregado, e porque foste fiel no pouco, nas coisas pequenas você vai ser governador sobre 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe aonde não plantou. Ele respondeu: você é um homem mau, você é um empregado mau. Vou usar suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho aonde não plantei. Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele essa moeda e deem ao que tem 10. E eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês, que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas o que nada tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam os meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei deles, e os matem na minha frente. Podeis se assentar, glorificando, exaltando a Deus, bendizendo ao nosso Senhor Jesus. Amados, estamos diante de uma parábola onde o nosso Senhor Jesus conta para os seus discípulos. No verso de número 11, Jesus conta a parábola porque o povo pensava que o reino iria se manifestar de imediato. Então ele conta essa parábola para que eles não se frustrassem profundamente, porque eles queriam que Jesus tirasse de Israel o domínio dos romanos. Israel estava sendo dominado pelos romanos, e na cabeça do povo de Israel, Jesus veio para reinar sobre eles naquele momento, naquela imediata situação que estava acontecendo. Mas é interessante que Jesus conta uma parábola para que eles não viessem a se frustrar. E aquele que conseguiu entender, entendeu muito bem que Jesus iria sofrer, ia ser zombado, achincalhado, zombado, iriam perfurar as suas mãos, seus pés, ele iria para a cruz do Calvário, morreria, ressuscitaria e iria para o Pai, mas um dia ele voltaria como um leão, mas ele subiu como um cordeiro mudo, mas ele voltaria como um leão e vai voltar como um leão para o povo. Mas é interessante que eu, lendo essa passagem, pensando comigo, esta noite que eu fui pego de surpresa para mim trabalhar,
E eu fui lendo as passagens e escrevendo aquilo que falava ao meu coração. Como nós somos imediatistas. E esse povo também não conseguia entender o que Jesus estava dizendo, porque a todo momento ele estava dizendo sobre o reino de Deus. João Batista ele vinha falando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque vem chegando o reino de Deus. Se arrependam. Mas Jesus pega e nos diz que o reino de Deus já chegou. Tanto é que em Lucas capítulo 11, verso de número 20, ele expulsa o demônio de um menino que não falava e não ouvia, que ele era mudo e surdo. E aqueles fariseus acusaram ele de que ele expulsava demônio pelo príncipe do Belzebu. E aí então Jesus disse assim: olha, uma casa nunca será dividida, e nem mesmo os demônios eles se dividem. Mas se eu curo esse menino pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre a terra. Mas ele completa dizendo que o homem valente, ele cerca aquela casa, e ele fica com aquela casa, toda ela sob o domínio daquele homem valente. Mas vem um homem mais valente, que é Jesus Cristo, e trava aquele homem valente, e arranca ele dali, e tira e limpa toda aquela casa, e deixa aquela casa adornada e varrida. E ele estava falando sobre uma analogia, uma parábola, dizendo que ele expulsava o demônio das pessoas, mas a casa, a alma daquelas pessoas, o coração daquelas pessoas, eles ficavam vazios, e eles aí iriam decidir quem era o Senhor que ia adentrar dentro do coração daquelas pessoas. É por isso que nós devemos se encher do Espírito Santo, porque a nossa casa não pode permanecer vazia, mas cheia do Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz, Jesus disse para aqueles homens, que os demônios vão para lugares áridos, secos, e eles pensam: vou voltar àquela casa que está adornada e vazia, e eles acabam voltando para aquela casa, mas se eles acham aquela casa cheia do Espírito Santo, eles não conseguem adentrar mais. Mas nós devemos se o quê? Se encher do Espírito Santo, da vontade de Deus, do querer de Deus, e deixar Deus reinar sobre os nossos corações, e não sermos mais imediatistas como essas pessoas, que porque queriam as coisas da terra, as coisas corruptíveis. Mas Jesus estava explicando de uma maneira totalmente diferente, que um dia ele vai reinar literalmente sobre essa terra, mas primeiro ele invadiria os corações dos humanos, o meu coração e o seu coração. Em Lucas capítulo 17, verso de número 21, Jesus fala para os fariseus que o reino não vem de uma forma aparente, de uma forma visível, mas dentro dos nossos corações. E quanto mais nós deixamos Jesus trabalhar em nós, trabalhar na nossa família, quanto mais esse reino de Deus é como um fermento que vai envolto de toda a massa, e vai fazendo com que nós venhamos a se avolumar com o Espírito Santo, e esse fermento vai tomar conta do nosso coração, tomar conta da nossa alma, e vai deixar com que Ele venha fazer a sua vontade, não somente na nossa vida, mas também na nossa família, porque não é da forma que nós queremos, mas sim da forma que Ele vai dar sabedoria para mim e para você. Porque muitas das vezes nós temos o Espírito Santo, mas nós não deixamos Deus trabalhar conforme Ele quer, da forma que Ele quer. Porque muitas das vezes nós somos humilhados, achincalhados, zombados como Jesus foi. Mas Jesus precisa trabalhar em nós primeiro. É interessante que nós não admitimos sermos desonrados. Nós não admitimos muitas das vezes sermos humilhados. Mas será que se Jesus permitir algumas dessas situações nas nossas vidas, será que nós aceitaríamos aquilo que vem da parte de Deus?
Será que nós aceitaríamos aquilo que vem da parte de Deus, até mesmo as humilhações que aparentemente parecem ser as pessoas, mas que vêm da parte de Deus? Deus falou para Israel: eu levei vocês para o deserto para humilhar vocês, para que vocês venham a entender que eu sou o Deus de vocês. Mas é interessante que ou nós nos humilhamos lá no deserto, na presença de Deus, ou nós nos humilhamos lá no Egito para o faraó. Aí nós vamos decidir quem é que nós vamos se humilhar. Nós não devemos endurecer o coração, mas a nossa casa vai se encher do Espírito Santo, e nós vamos entender e compreender e discernir todas as situações nas nossas vidas, até mesmo aquelas que vêm da parte de Deus, que aparentemente parece que nós vemos a ser humilhados pelas pessoas. Estou me lembrando que agora, uma vez, uma pessoa chegou até mim e falou assim: olha, eu saí daquele trabalho porque eu achei que Jesus ia me honrar de novo, porque todas as vezes ela era humilhada, achincalhada, e Jesus ia lá e entrava com providência, mas teve algumas vezes que Jesus permitiu ela ser humilhada, e ela disse: ó, eu errei com Deus, porque eu sabia que era da parte de Deus, mas eu me senti desonrada e acabei saindo do trabalho. Mas ela não somente saiu do trabalho, mas saiu do propósito de Deus, daquilo que Deus queria para a vida dela, porque nós se submetendo na vontade de Deus, a seu tempo Ele vai nos colocar um setor de honra, mas nós devemos discernir a vontade de Deus em todas as situações, não permitir todas as humilhações, não, mas discernir aquilo que vem da parte de Deus, para que nós venhamos a ser mudados, para que eu venha a ser mudado, porque vem situações, como lá no deserto que Deus falou: eu vou humilhar vocês, para saber o que é que tem dentro do coração do meu povo, que tirei, arranquei do Egito, coloquei no deserto, mas na minha presença eu humilho sim, mas no seu devido tempo eu honro eles também. Então nós devemos entender e compreender isto. Lucas capítulo 11, verso de número 20. Atos capítulo 1, verso de número 6, desculpa. Os discípulos indagam a Jesus antes de ele ser assunto aos céus, quando viria o reino, mas Jesus respondeu: não cabia a eles saberem nem épocas nem tempos, mas somente o Pai, que resolveu pela sua exclusiva vontade e autoridade. Você vê quantas vezes aqueles homens não entendiam o reino de Deus, que não é de forma aparente, mas o reino de Deus é de forma invisível, como uma massa que toma conta, um fermento que toma conta de toda a massa, que vai se avolumando dentro da massa, mas que nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que ali há um fermento tomando conta daquela massa. Mas que nós venhamos a entender e discernir isso, e deixando de sermos imediatistas no momento, naquele momento. Jesus já vinha a ser ressurreto, eles viram Jesus ser crucificado, Jesus ressuscitou, adentrou dentro da casa onde eles estavam e disse: olha, paz seja com vocês. E mesmo assim, antes de Jesus ser assunto aos céus, eles estavam perguntando novamente quando que Deus iria restaurar Israel, o reino de Deus literalmente. Então a todo momento a nossa mente não consegue entender a vontade de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas. Primeiro Ele faz dentro de nós, para depois Ele nos dar a promessa. Como dizem, né? Ele não está preparando a promessa para nós, mas está preparando nós para a promessa que já está pronta. Mas nós devemos estarmos preparados para receber, para pegar essa promessa, e discernir todos os momentos, as situações, as circunstâncias que Deus está trabalhando em nós, para que nós venhamos a pegar essa promessa. Mas muitas das vezes nós vamos um passo para frente, dois para trás, porque nós não discernimos, não entendemos, não compreendemos aquilo que Deus está fazendo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Nós não aceitamos as humilhações, nós não aceitamos aquilo que vem da parte de Deus, nós não aceitamos muitas das vezes a desonra de Deus,
Mas, amados, Deus, ao seu momento, Ele vai nos honrar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Mas aceitemos as coisas que vêm da parte de Deus, porque a Bíblia nos diz: ame a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto, com todo o seu coração, com tudo aquilo, com todas as suas forças. Muitas das vezes nós vamos imprimir forças carnais, humanas, para fazer a vontade de Deus. Quantas vezes Jesus fala assim: levanta às 3 horas da manhã, você trabalha o dia inteiro, e Jesus fala: levanta às 3 horas da manhã, porque eu quero falar com você nesse momento. Você está cansado, mas eu quero falar com você, eu quero falar com você, minha irmã, quero falar com você. Mas muitas das vezes nós não nos levantamos, nós não amamos a Deus com todas as nossas forças, e aí deixamos de pegar essa bênção, esse discernimento que vem da parte de Deus, esse esclarecimento, essa revelação que Deus quer nos dar. Mas muitas das vezes nós endurecemos o coração e olhamos para a situação, para a circunstância, para aquilo que está acontecendo, e nós não levantamos. Por quê? Porque nós endurecemos o nosso coração. Mas quando nós aceitamos a vontade de Deus, nós nos ajoelhamos e dizemos: Deus, me dá a revelação, porque eu preciso. A situação está difícil, a circunstância não está muito boa, mas eu vou me humilhar perante ao Senhor às 3 horas da manhã, para ouvir a sua revelação, porque eu sei que o Senhor vai reverter essa história, e Ele quer reverter. Mas somente quando nós imprimirmos força, vontade que vem da parte de Deus, e fica essa luta entre espírito e carne, carne e espírito, e Deus fala assim: não, deixa o Espírito vencer, deixa o meu Espírito que está dentro de você tomar conta de todo o seu coração, como um fermento que toma conta da massa, de toda a sua alma, de tudo que você tem. Porque nós não vamos entender muitas das vezes com a nossa mente, com o nosso intelecto, mas dentro do nosso coração nós conseguimos entender sim, porque você tem o Espírito Santo, e Ele começa a falar dentro de você, ainda que você não entenda intelectualmente, com a sua mente humana, você não consegue entender, mas o Espírito que está dentro de você começa a falar: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, eu vou revelar a você. Mas, amados, nós devemos se humilhar perante Deus. Verso de número 12. Meu Deus. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Ele vai para uma terra distante para ser coroado rei, e ele voltaria. Efésios capítulo 2, verso de número 8 diz: embora sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumindo forma de homem, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Através disso foi dada a ele toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. Ele era Deus, e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele se esvaziou da sua glória em forma de servo, em forma de homem. Ele se transformou com uma carne humana como eu, como você, e foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. E através disso foi dada a ele toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Teve uma vez que ele entrou aonde os discípulos estavam, ressuscitados, já ressurreto. Ele falou assim: foi-me dado toda a autoridade, paz esteja convosco, foi-me dado toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Agora, vocês vão, fazei discípulos em todas as nações, eu vou dar autoridade a vocês, eu vou dar talentos a vocês, eu vou dar dinheiro para vocês, eu vou dar semente para vocês, para que vocês vão fazendo discípulos em todas
as nações. E Ele nos repassa essa responsabilidade. Em Mateus 28:18, Ele fala: ide por toda a terra, fazendo discípulos por todas as nações. E essa é a nossa responsabilidade hoje. E talvez nós olhando para a circunstância, para a situação, para aquilo que que está acontecendo em nossa volta, nós não conseguimos falar sobre Jesus. Nós não conseguimos dizer sobre Jesus, porque o nosso coração e a nossa voz ficam até mesmo embargada. Porque muitas das vezes nós não estamos confiando plenamente que Jesus vai nos dar a promessa. E aí como que nós vamos falar que Jesus é um Deus de vitória? Mas porque muitas das vezes a nossa mente está nesse reino literal, nessas coisas corruptíveis ainda. Mas o reino está dentro de nós, dentro de você, e Ele está invadindo a terra, e Ele vai usar a sua vida para que Ele venha invadir essa terra. O Espírito Santo que está dentro de você, não importa a circunstância, não importa a situação, mas que nós venhamos a falar de Jesus, porque Ele deu talentos. Aqui nessa parábola Ele diz, a minha Bíblia na linguagem de hoje, Ele diz moedas de ouro, mas na parábola, em Mateus capítulo 25, alguns dizem que é a mesma parábola, eu não acredito, né? Porque a mina aqui quer dizer 3 meses de salário, e lá quer dizer 35 quilos de ouro ou prata. Eu não acredito que seja a mesma, mas é quase que a mesma parábola. Mas talvez que aqui seja pessoas mais humildes, porque ele diz que são 3 meses de salário que ele deu para cada um, que são 10 pessoas. Mas querendo ou não, para todas as pessoas, ele chamou os 10 servos, e para todas as pessoas, ele deu um talento, ele deu um dom, ele deu uma responsabilidade, mas muitas das vezes nós não queremos ter essa responsabilidade dentro do nosso coração. E nós temos essa responsabilidade porque Ele vai o quê? Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai perguntar onde é que está aquilo que Ele investiu em você, aquilo que Ele colocou em você. Não importa a circunstância, Ele não está perguntando a circunstância, Ele não está perguntando a situação que você está, Ele está falando que Ele investiu algo que vem da parte de Deus na sua vida, e Ele vai perguntar onde é que está. Cabe a mim, cabe a você desenvolver isso e mostrar a Ele: Deus, olha, aqui está a tua mina, aqui está aquilo que o Senhor colocou aquilo que o Senhor investiu na minha vida, eu desenvolvi e consegui pegar mais 10, porque Ele desenvolveu o talento, Ele desenvolveu aquilo que Deus colocou no seu coração. Então muitas das vezes a situação, muitas das vezes as coisas que estão acontecendo nos deixam inerte, parados. Nós não conseguimos falar porque a nossa voz, quando nós vamos falar de Jesus, fica embargado ao nosso coração, porque muitas das vezes nós não o conhecemos literalmente, porque Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para que venha se arrepender daquilo que Ele falou na sua vida. Ele vai cumprir todas as promessas. Então continua falando de Jesus, não para, Ele não quer que você venha parar. Fica olhando a situação, a circunstância, o seu coração vai se retraindo, você vai ficando inerte, vai ficando parado, e Jesus está dizendo: não quero você parado, não quero você parada, eu quero você desenvolvendo a minha vontade, aquilo que eu investi na sua vida. Não interessa a circunstância não, minha irmã, não interessa a circunstância não, meu irmão. Continua falando dos reis e do Senhor dos senhores. E uma das interpretações que eu coloquei no meu coração são as habilidades. Tem um comentarista que diz que minas são todos os dons com os quais os discípulos de Cristo foram investidos, e todas as vantagens e habilidades para servir os interesses de Cristo. Uma é o que é o tempo que nós temos. O que estamos nós fazendo com o tempo, com o cronos que Deus nos deu? Paulo diz para que nós venhamos a remir o tempo.
O que é que nós estamos fazendo com o tempo, as 24 horas que nós temos? O trabalho é uma preocupação, nós temos que honrar o nosso trabalho como se fosse para Deus. Nós não trabalhamos para o homem. Você abriu essa porta, Deus abriu essa porta para você, você está trabalhando para Deus, você não está trabalhando para o homem. Discirna, entenda isso. Você não trabalha para o homem, você trabalha para Deus. E todas as coisas, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa que você faça nessa terra, você faz para Deus, você não faz para o ser humano, não. Porque se você for fazer para o ser humano, qualquer birrinha, nós já queremos sair. Qualquer coisinha que acontece, nós já emburrecemos e nós já queremos meter o pé em tudo. Mas quando nós entendemos que é com o rei que nós devemos ter essa relação, que nós vamos pagar para ele, nós vamos ter uma relação íntima com ele, nós vamos entender que ele é o nosso patrão, ele é quem abre as portas. Não importa o que acontecer, não importa o que acontecer, qualquer circunstância que aconteça, é para mexer dentro do meu coração, é no meu coração corruptível, é no meu coração que precisa ser mudado, é a minha mente que precisa ser renovada para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que ele errou a porta que ele abriu? Não, sou eu que ele quer mudar para receber a promessa. Ele nunca erra, Deus nunca erra. Nós devemos entender isso. O nosso corpo, devemos cuidar do nosso corpo, na alimentação e em todas as outras coisas, porque é um presente, é uma dádiva que Deus deu para nós. O que é que nós estamos fazendo? Será que nós cuidamos dele para que nós venhamos a ter uma longevidade, para servir a Deus cada vez mais nessa terra? O apóstolo Paulo chegou um tempo a dizer assim: olha, eu tenho uma dúvida dentro do meu coração tremenda, que é coisa melhor é estar com Cristo, coisa boa é estar com Cristo, mas eu prefiro estar com vocês porque eu preciso pregar o evangelho para vocês. A única dúvida que o apóstolo Paulo tinha, ele tinha uma vontade de ver a Cristo, de beijar a Cristo, de estar com Cristo, mas ele também tinha uma vontade de pregar para os irmãos, que era o melhor proveito naquele momento. Essa era a única dúvida que ele tinha. Então todo o coração dele, toda a sua mente, toda a sua alma era fazer a vontade do Pai. Não divida sua mente com nada, não divida sua mente com dinheiro, porque ele vai te dar. O que vem da parte dele, pega e pega com as duas mãos. O que não vem da parte dele, sai, não adianta pegar. Mas o que vem da parte dele, pega com as duas mãos e diz: olha, Pai, o Senhor me deu esse dinheiro, o que é que eu vou fazer com essa grana? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque esse dinheiro não é meu, é seu. Eu somente sou um administrador. Mas muitas das vezes nós não entendemos, porque a nossa mente está no reino terreno, aqui nessa terra. E quando nós começamos a renovar a nossa mente, nós vamos experimentando cada vez mais a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, em qualquer área, sentimental, espiritual, financeira, familiar. Nós vamos experimentando. Está certo que ele pode até não estar da forma que nós queremos, mas ele vai de revelação em revelação, de revelação em revelação, para que nós venhamos a conquistar aquilo que ele planejou como desígnio, como propósito para a nossa vida. Nós não desviamos a nossa mente em lugar nenhum. Meu Deus, 14. Acontece que o povo do seu país o odiava, e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. 14 fala dos judeus que rejeitaram a Jesus, apesar dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Os sinais não eram garantia de arrependimento e de conversão. Os judeus não queriam um Senhor, mas somente os benefícios que ele poderia dar. Exemplo:
Ele pegou os 12 discípulos e disse: olha, vão e preguem o reino de Deus, estou dando autoridade para vocês, para expulsar demônio, fazer sinais, prodígios, maravilha, cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Eu estou dando autoridade a vocês. Eles foram, fizeram sinais, prodígios, maravilhas, voltaram, e aí ele mandou mais 72 homens, foi até Betsaida, até Corazim, fizeram sinais, prodígios, maravilhas, pregaram o reino de Deus, dizendo que o reino estava próximo, que o reino já tinha chegado, mas o reino estava somente externamente. E Jesus olhou para aquela cidade, para aquela Betsaida, para Corazim, e disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se os sinais, os prodígios, as maravilhas tivessem feito lá em Sodoma e Gomorra, as mesmas coisas tivessem feito na cidade de vocês, lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Então Jesus fez sinais, prodígios, maravilhas, coisas grandiosas da parte de Deus, e eles não o quê? Não se arrependeram. E isso não é garantia de arrependimento, isso não é garantia de conversão. Imagina o que Jesus fez naquela cidade. Jesus em carne, Deus em carne, que fez sinais, prodígios, maravilhas, sabedoria. Imagina a presença de Deus perto daquele homem. Mas eles não se arrependeram. Então muitas das vezes nós queremos uma igreja com cura, com maravilhas, com sinais, com prodígios, mas isso não é garantia. Isso não é garantia de arrependimento, isso não é garantia de conversão. É somente quando nós renovamos a nossa mente, quando nós abrimos o nosso coração e deixamos o reino de Deus, o Espírito Santo, adentrar dentro do nosso coração. Então muitas das vezes, eu me lembrei aqui, eu ia num ponto de pregação, e a pessoa não tinha uma oratória, ela não tinha teologia, ela não tinha nada, e muitas das vezes ela até mesmo falava, eu que era novo convertido, eu entendia que ela falava errado, até mesmo a história, mas na hora de aplicar a palavra, me confrontava, porque ela estava cheia do Espírito Santo. Vai entender as coisas de Deus, vai entender as coisas de Deus, porque ela não era letrada, ela não tinha algo tremendo, uma oratória tremenda, não, mas na hora de aplicar a palavra, ela falava o meu dia todinho, e me confrontava no meu coração. Eu queria ouvir aquela mulher, eu queria ouvir aquelas pessoas, porque me confrontava. Eu dizia, aqui tem Deus. Então vai entender as coisas de Deus. Não tem como nós entendermos com a nossa mente humana. Não tem. Verso de número 15. O homem foi feito fiel e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. Ele disse que irá voltar, seja para o servo bom ou para o servo mau. Ele voltará. Mas agora não mais como um cordeiro, mas como um leão. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Foi levado como ovelha ao matadouro, mas agora vem como um justo juiz. Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai ter a prestação de contas daquilo que Ele investiu nas nossas vidas. Então nós devemos nos preocupar também com isso. Ele investiu algo da parte de Deus, algo do céu está sobre a sua vida. Ele investiu em você. Mas Deus é um Deus de multiplicação. Quando Ele planta uma árvore e aquela macieira, nasce como um fruto, ali dentro daquele fruto já tem uma outra semente, para que venha dar outra árvore, e outra macieira, e outra árvore, e outra macieira.
Deus é um Deus de multiplicação, e nós não somos diferentes. Ele quer que nós venhamos a multiplicar aquilo que Ele nos deu. Ele investiu coisas sérias, coisas do céu, sobre as nossas vidas. Basta nós discernirmos o que é que Deus investiu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas é algo muito sério isso, amados. Porque foi o Deus, o Criador dos céus e da terra, que nos confiou essas coisas. E Ele vai voltar. E no julgamento, naquilo que Ele vai trazer às pessoas, Ele vai perguntar: cadê aquilo que eu investi em você? Aquilo que Ele investiu na minha vida, na sua vida? Ele está falando que Ele vai perguntar. E ali não tem mais como falar mentira, mas somente a própria verdade. Verso de número 16. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 10. Deus nos chama para o acerto de contas. Os 2 primeiros servos empenhou todo o seu tempo, todo o seu corpo, para que venha a multiplicar. Ele amou a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Mas mesmo assim ele não se vangloriou de si mesmo, mas ele reconhece que a mina era de Deus, e ele tem plenitude de humildade. Ele não chega e diz: olha, o que o meu ministério fez, olha o que é que eu fiz. Mas ele entende que veio da parte de Deus. Ele tem a humildade de dizer: a tua mina, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, a semente que o Senhor colocou no meu coração, está aqui. Porque esse servo, ele conhece a Deus, e quanto mais nós conhecemos a Deus, mais humilde nós somos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais mansos nós somos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais domínio próprio nós temos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais do teu espírito de longanimidade nós temos. Mas nós temos da parte de Deus, e nós sabemos que vem da parte dele, que eu não consegui nada. Ele quem me deu, Ele quem te deu. Quanto mais nós o conhecemos, mais humilde nós vamos ser. Então, qual é a evidência de um homem de Deus, de um homem que conhece a Deus? A humildade. É um homem que lava os pés, é um homem que sabe que é servo, é um homem que sabe que ele quem produz na vida de outras pessoas. Não é um homem que arranca de ninguém, mas ele sabe de onde que ele tem uma fonte do céu, então ele dá. Porque é muito mais bem-aventurado dar do que receber. Ele sabe onde é que está a sua fonte, ele confia nessa fonte inesgotável que é Deus. E pronto, acabou. Ele conhece a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e essa graça não ficou sem resultado. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos os apóstolos, no entanto não sou eu quem tem feito, mas a graça de Deus que está comigo. Apóstolo Paulo, você imagina um homem que trabalhou para Deus? Ele diz: eu trabalhei muito mais do que os outros, mas pela graça de Deus sou o que sou, mas não sou eu que tenho feito, mas a graça de Deus que está comigo. Ele entende, ele compreende que é a graça de Deus que está sobre a vida dele, e ele sabe que foi uma semente preciosa do céu que está dentro do seu coração. Então ele está trabalhando muito mais do que os outros apóstolos, mas ele sabe que quem tem feito na vida dele é a graça de Deus. Quem tem feito na sua vida é a graça de Deus. Reconheça a graça de Deus sobre a sua vida. Reconheça a graça de Deus. Não é nada seu, não é nada de mérito seu, é sempre Deus trabalhando na sua vida, mas Deus sempre tem que estar abrindo a nossa mente sobre isso, porque nós nos vangloriamos a todo momento, a todo instante, porque muitas das vezes nós falamos graças a Deus, mas dentro do nosso coração dizendo: se eu não tivesse feito. Mas nós devemos entender isso.
devemos compreender que a graça de Deus fazendo nas nossas vidas. 17. Muito bem, respondeu ele, você é um bom empregado, porque foi fiel no pouco, nas coisas pequenas você vai ser governador de 10 cidades. Fosse fiel no pouco quer dizer sofrimento, aflições, escassez talvez. Os que eram fiéis no passado passavam por dificuldade, mas a presença de Deus sempre estava com eles. Daniel na cova dos leões, alguns foram rasgados ao meio, outro crucificado de ponta cabeça, aos olhos humanos perdedores, mas o céu dizia que aqueles homens não eram dignos dessa terra. Às vezes nós vamos passar aflições, escassez, mas a escassez não nos tira a alegria, porque nós sabemos vivermos contente em toda e qualquer situação. Sei ter em abundância, sei ter em escassez, mas a alegria do Senhor está dentro do meu coração, porque o apóstolo Paulo entendeu que não era a situação que fazia ele estar alegre, mas a presença de Deus, e ele entendeu que é a vontade de Deus em todas as coisas. Ele sabia ter em abundância, ele não ia ser arrogante, ele não ia se vangloriar, e ele sabia também estar em escassez, porque ele entendia que algumas vezes nós precisamos de sermos humilhados por Deus. E tem um salmista, se eu não me engano, diz: foi bom eu ser afligido, porque agora eu entendi a vontade de Deus. Às vezes é bom nós sermos afligidos, amados. Às vezes é bom, para que nós venhamos a voltar, talvez ao primeiro amor, talvez àquela obediência, voltar aqui a falar de Jesus, voltar a estar com o coração acalentado com o Espírito Santo, porque quando nós passamos por certas situações, cada vez mais nós buscamos a Deus, nós buscamos o que? A revelação de Deus, e Deus usa tudo isso para voltar ao relacionamento conosco. Deus usa tudo isso, porque Ele quer ter intimidade contigo, porque Ele quer ter um propósito maior contigo, algo maior que você talvez não esteja vendo nem pela fé ainda. E aí você precisa buscar a Deus para enxergar não com os olhos naturais, mas com os olhos de fé. Ele vai falar ao seu coração, vai usar alguém para que você venha ter um propósito, um desígnio que é da parte de Deus. Ele quer falar assim, aí você vai viver por uma fé inabalável, por aquilo que Ele revelou para você. E Deus é um galardoador, recompensador de cada um que ser fiel a Ele até o fim. A forma que nós estamos vivendo aqui vai influenciar na nossa eternidade. A forma que você está vivendo aqui, como já foi dito aqui esta noite, é particular de cada um. É algo íntimo, é algo de cada um. Mesmo sendo um casal. Mas como eu estou trabalhando nessa terra, vai influenciar na minha eternidade, porque Jesus está dizendo assim: se você fosse fiel nesse pouco, nessas coisas passageiras, nessas coisas terrenas, eu vou colocar você em 10 cidades. Eu vou colocar você como governador de 10 cidades. Então aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra vai influenciar na eternidade. É somente uma eternidade, quer dizer que não tem fim. Então viva conscientemente naquilo, no propósito de Deus para a sua vida, para que você venha a governar conforme o propósito de Deus para a sua vida, conforme a capacidade que Ele te deu. Ele quer te dar aquilo que é na eternidade, já está estabelecido. Então aquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra vai influenciar na nossa eternidade, amados. E às vezes nós estamos tão preocupados
com essas coisas daqui? Verso 20, ele fala do servo mau, ele recebe habilidades, ele é amado, ele recebe o corpo, ele recebe o tempo, e o que ele praticamente rejeitou, tudo que veio de Deus. Ele rejeitou. Talvez ele ficou preocupado com a salvação, mas o chamado de Deus não é perder a salvação, mas sim perder a sua vida em favor do Evangelho. Ele guarda porque ele tem uma visão distorcida de quem é Deus. Ele não quis conhecer quem era o Pai e ficou com a visão distorcida de quem é Deus. Esse último servo, ele pegou o paninho, guardou aquele dinheiro, aquela moeda e enterrou. Ele guardou no bolso. Ele ficou preocupado somente com a sua salvação. Ele foi amado por Deus como todos os outros. Ele foi garantido por Deus como todos os outros. Deus investiu coisas nele como todos os outros, mas ele colocou aquele dinheiro dentro do seu bolso. Talvez ele se preocupou somente com a salvação. Eu estou salvo. Não importa se a igreja está crescendo, eu não importo se o reino de Deus está crescendo, eu não importo se as nações estão ouvindo o reino de Deus, eu não importo se está pregando o evangelho, eu não importo com nada disso, eu me importo somente comigo mesmo, somente com o meu próprio umbigo, eu me importo somente com aquilo que a minha casa, se eu estou trocando o carro, se eu vou comprar uma outra casa, eu não me importo. Ele somente se importou com o seu próprio umbigo. Não que essas coisas não sejam importantes, amados, mas o que vem primeiro na minha vida e na sua vida? O que vem primeiro na nossa vida? Se vem o reino de Deus, quando nós vamos fazer qualquer outra coisa, nós vamos orar e perguntar a Ele qual é a vontade dEle. Mas Ele investiu, Deus investiu nesse homem, e sabe o que aconteceu? Ele recebeu os privilégios, habilidades, mas ele tinha uma visão distorcida, ele parou de querer conhecer a Deus. E a Bíblia nos diz que nós devemos conhecer e continuar conhecendo a Deus durante toda a eternidade. E o apóstolo Paulo diz que Jesus disse assim, que a eternidade é isso, é conhecer a Deus. E se nós pararmos de conhecer a Deus, nós vamos ter uma visão distorcida de quem é Deus. Porque há uma luta sequencial da carne contra o espírito contra a carne, o inimigo querendo destraviar os nossos olhos, de onde é que nós estamos olhando a todo momento. Para de ler a Bíblia, para de vir na casa do Senhor. Vou dar 2 semanas para você. Ele distorce a nossa mente, amados. Ele manda setas, dados inflamados. Ele vai destruir plenamente a armadura que Deus nos deu. Se nós pararmos de querer conhecer a Deus. Então a todo tempo nós devemos o quê? Imprimir força para adentrar dentro desse reino. A todo tempo nós devemos o quê? Conhecer a Deus em todas as circunstâncias. Nós levantamos de manhã já querendo conhecer a Deus. Mais e mais, mais e mais. Ele é um Deus infinito. E a nossa mente é finita. E Deus, Ele quer ser conhecido plenamente pelos seus filhos. Ele quer que nós venhamos a conhecê-lo. Ele perde os privilégios. E responsabilidades é tirado dele. E até mesmo a comunhão de Deus é arrancado dele. Ele perdeu os privilégios. A Bíblia vai nos dizer que Deus arranca dele aquilo que Deus investiu nele. A mina, o dinheiro, o talento, o dom, o presente. Algo que vinha da parte de Deus. E aí, amados, não temos mais como voltar atrás. Porque Deus, Ele fala somente uma vez. Quando
Moisés disse para aquele povo: invada a terra de Canaã, olhem ela, veja como essa terra emana leite e mel, veja como essa terra é grande, veja como essa terra é boa para vocês. Aí chegou um momento em que eles olharam com a visão distorcida e disseram: eu não quero mais adentrar, eu não vou adentrar porque lá tem gigantes, e eu não conheço o meu Deus. Eles não conheciam a Deus, um Deus que ia dar a terra que emanava leite e mel, um Deus que já tinha destruído os inimigos antes mesmo deles adentrarem, porque eles não conheciam, eles não confiavam plenamente em Deus. E aí chegou um momento em que Moisés disse assim: olha, não adentrem mais dentro dessa terra. E alguns homens falaram: não Moisés, agora eu quero essa terra. E Moisés disse: não vão, porque vocês vão morrer, não adianta, porque Deus já determinou. E eles foram e acabaram morrendo. Então conheça Deus antes de chegar no momento crucial da sua vida, talvez, onde vai ser provado plenamente. Conheça Deus, imprima um conhecimento a Deus, porque a Bíblia nos diz que chega o dia mau para todas as nossas vidas, mas quando chega esse dia mau, nós conhecemos a Deus, nós reformamos a nossa armadura que vem do céu, e nós conhecemos plenamente como vamos confiar como uma rocha inabalável em Deus. O dia mau vem para todos nós, mas quando nós conhecemos o Deus que nós temos, nós vamos saber que a vitória é do povo de Deus. Quem será contra nós, se Deus é pela sua igreja? Se coloquemos de pé. Conhecemos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, papai querido, por mais este momento, Senhor. Esse momento, papai querido, da tua palavra, meu Deus, que transforma, que renova, que vai até junto à medula, papai querido, discernindo a intenção do coração, meu Deus e meu Pai, e o teu nome sendo glorificado, Jesus. Obrigado, papai querido, que o teu nome vai ser sempre glorificado e exaltado. Meu Deus, continua falando conosco, meu Senhor da glória. Abre a nossa visão, abre a luz do nosso entendimento, para que nós venhamos a entender, papai querido, toda a sua vontade, que o Senhor está em todas as circunstâncias, em todas as situações, e nós sabemos, ó Pai querido, que nós vamos conhecer o Senhor. Todas as coisas vai cooperando para o bem daqueles que te amam, Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, então, em nome de Jesus, faça-nos conhecer, revela-nos, ó Pai querido, cada vez mais o teu Filho amado, Jesus Cristo, papai querido, que nós tanto amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. As palmas louvam ao Senhor.